Pai Celestial, digníssimo Senhor Jesus, estamos agradecidos por trazer-nos mais uma vez aqui. Nós te pedimos, Senhor, nós te suplicamos, ó Pai, por cada vida nesta noite que entrou por essas portas, que não estão em um clube religioso, não estão em uma loja maçônica, não estão em uma denominação, em uma organização eclesiástica, mas é um grupo de pessoas, Deus, que faz parte do corpo de Jesus Cristo, que através do Espírito Santo pertence a um reino que não pode ser abalado. Ajuda cada um nesta noite, Senhor, que possamos abrir nosso coração para a Tua palavra, olhar para Jesus, o autor e consumador da fé, e em nome de Jesus repreendemos todo principado e potestade, todo demônio opressor, sai fora, e a presença de Jesus ressuscitado, a presença daquele que é, que era e que há de vir, a presença daquele que é o mesmo ontem, hoje, eternamente, a presença daquele que prometeu estar conosco todos os dias, a presença daquele que batiza com o Espírito Santo, a presença daquele que faz milagres e maravilhas, a presença daquele que tem restaurado a palavra, a presença daquele que tira o pecado do mundo, a presença daquele que dá alegria para viver, a presença daquele que dá vitória na nossa caminhada, a presença daquele que te dá uma paz que o mundo não dá, a presença daquele que é a nossa satisfação. Oh, em nome de Jesus, o Senhor, abençoa todos, Deus. Para a Tua glória nós te pedimos, Pai. Para a Tua glória nós te pedimos, Senhor. No nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Podes assentar um momento. Deus abençoe. Nós vamos, conforme Joel capítulo 2, né? Diz que os velhos terão sonhos e os jovens terão visões, né? Uma visão que uma jovem teve aqui, ontem, né? Ontem, durante a oração final, rompeu uma visão. Quando o pastor começou a orar, havia pessoas que realmente se entregavam a Deus, e ao lado de cada pessoa havia um anjo que, conforme as pessoas se entregavam, esses anjos arrancavam correntes de ódio, de razão. E quando essas correntes eram arrancadas, nascia dentro delas, das pessoas, correntes de ouro, correntes do amor. E os olhos das pessoas estavam em um brilho sobrenatural. E os irmãos que estavam com o coração duro, quando elas abriram os olhos, elas não tinham olhos, era apenas um buraco escuro. Então, quando o pastor falava que Deus ia derramar o óleo do amor, a unção do amor em cada pessoa, era derramado pingos, né? Então o pastor falou, derrama mais, Senhor. Então aqui do teto da igreja estava infestado de anjos, cada um com um balde de ouro, de óleo dourado. Então eles começaram a derramar sobre toda a igreja, e a igreja então começou a ficar avivada. Então quando o pastor começou a orar pelos enfermos, já não era mais o pastor, era um ser onde suas mãos tinham uma bola de fogo. Então desceu do céu em cima de um menino na hora da oração aqui, né? Uma criança enferma, em um tubo de sangue.
antes do pastor orar, Deus já estava fazendo a transfusão de sangue. Antes de eu falar sobre transfusão de sangue, eu já tinha orado e falado o nome sobre isso, né? Mas a que mais me deixou fascinada foi quando o pastor dizia aquelas palavras que Deus estava ali, e Deus realmente estava ali presente, com as mãos estendidas, e quando o pastor falava, filho, eu estou aqui, cada palavra que o pastor falava, Deus falava antes. O pastor apenas falava o que Deus já havia falado. E o pastor só confirmava. Amém? Deus abençoe no santo nome de Jesus. Nós vamos ler, irmãos, mesmo assentados aí, né? Capítulo 4, 3 de 2 Coríntios. Capítulo 3, versículo 15 de 2 Coríntios. Tivemos uma palestra preciosa ontem. Bom seria se todos os irmãos viessem, né? E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Mas todos nós, com a cara descoberta, refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Amém? Senhor Jesus, acrescenta a tua bênção preciosa à leitura da tua palavra. E também as nossas vidas, Deus, quero ungir nossos ouvidos espirituais. Que a tua palavra adentre-se profundamente em nossa vida. E que todos recebamos uma boa medida deste pão vivo que desceu do céu, que veio diretamente do trono da glória. É disto que estamos precisando, não de um trono presidencial, não de um governo americano ou brasileiro, mas o povo de Deus recebe o que vem do trono da glória. É o trono que está acima de todos os outros tronos. Esses tronos terrenos vão se esvair, vão ficarem vazios. E haverá um único trono, o trono do Todo-Poderoso, o governo do Todo-Poderoso. Estamos suplicando esta noite, Pai, do trono da glória, que tu tenhas misericórdia de todos, do menor ao maior, do mais novo ao mais velho, Senhor. Nós suplicamos nesta hora de desespero na face da terra, aonde o mundo está com as suas forças esgotadas, Pai, aonde os governantes não sabem mais o que fazer, porém tua igreja olha para aquele que tem o domínio sobre todas as coisas, para aquele que enviou a sua palavra na face da terra. É disto que estamos precisando, Deus, desta palavra viva em nossa vida. Abençoa rica e gloriosamente os teus filhos, Pai. Faz obras maravilhosas no coração de cada um, Senhor. Em nome de Jesus nós te pedimos, Pai, para a tua glória. Amém, Senhor. Amém. Que Deus abençoe. Nós estamos passando por um tempo de transições, né? Tempo de mudanças. E essas mudanças, elas têm um reflexo na igreja do Senhor. O próprio mundo passa por mudanças. E à medida que passa por mudanças, o curso do mundo vai tomando um rumo de destruição. A ciência está lutando de todas as formas para manter o mundo em pé. Os governantes estão lutando o que podem
para manter o mundo em pé. Os ecologistas estão lutando para manter o mundo em pé. Enfim, toda a humanidade tem se voltada para preservar e conservar o mundo. Mas nós sabemos que este mundo está gemendo. Toda a criação está gemendo. Por quê? Porque tem que dar lugar para um novo céu, para uma nova terra. Há um gemido dentro dos filhos de Deus. Há um gemido em homens e mulheres de Deus. Por quê? Porque tem que dar lugar para um novo corpo, uma nova ordem, uma nova esfera tem que acontecer. É necessário acontecer. Esta mudança terá que vir. O Espírito Santo já tem dado a sua introdução. O penhor do Espírito tem vindo. O decreto de Deus foi ordenado. Deus não vai voltar atrás. Nenhuma promessa será desfeita. Deus não anulará nada o que saiu da sua boca. Tudo terá que ter o seu cumprimento. Agora nós também estamos passando por certa mudança. E é necessário termos uma mudança, um estado do que éramos para aquilo que precisamos e devemos ser. Passarmos do que éramos para o que devemos ser. Não podemos ficar estacionados na caminhada da fé. Deus tem sempre algo mais além para nos dar. E você veio esta noite aqui não como um mero espectador. Você veio realmente para receber algo vivo. Você veio aqui com uma expectativa de que os céus se derramarão sobre você. Você veio aqui e deixou o seu lar não meramente para ocupar um lugar no banco. Você é um criador de atmosfera. Na mensagem sobrenatural, o profeta disse isso. Não temos visto muitos milagres, sabe por quê? Porque nós não criamos a atmosfera certa. Não temos visto muitos batizados com o Espírito Santo, por quê? Porque não criamos a atmosfera certa. Não recebemos mais do amor divino, por quê? Não criamos a atmosfera certa. Mas quando criamos aquela atmosfera, que damos lugar e liberdade para o Espírito Santo, nós começaremos a ver o Senhor em nossa vida. Jesus repreendeu os discípulos de Emaús, dizendo: ó nécios e tardos de coração, para crer em tudo que os profetas têm falado. Se alguém quer sentar nos bancos aqui, tem lugar também, irmãos. Pode ficar à vontade. Se o berçário está cheio, pode esvaziar. Tem lugares aqui por cima na plataforma, aqui nos bancos. Venha ouvir a palavra, não perca o seu tempo. Só quem for preciso, criança pequena, venha ouvir a palavra. Vem para a água, dê ouvido para a palavra. Não estacione. Não seja um curioso, nem uma curiosa. Venha ouvir a palavra. É hora entre a vida e a morte que estamos vivendo. Viu? É tempo entre a vida e a morte. Então vamos criar uma atmosfera de dar as boas-vindas para o Espírito Santo. E declarar e decretar em nosso coração: Senhor, esta noite eu não quero sair o mesmo. Senhor, eu quero ser diferente de ontem, de anteontem, de semana passada e de mês passado. Eu quero criar uma atmosfera de linguagem de vitória. E eu quero passar para os outros uma influência que eles venham receber também. Eu quero andar tanto contigo, Jesus, que eles venham receber do teu Espírito Santo. Eu quero estar tão parecido contigo, Senhor, que as pessoas não me conheçam mais a mim, mas conheçam aquele que vive em mim. Eu quero receber algo esta noite, Senhor.
Eu não estou conformado mais com a minha situação e condição, não. Eu quero ver aquela vida brotar dentro de mim, Senhor. Aquilo que a samaritana recebeu, aquilo que Zaqueu recebeu na sua casa. Esta noite eu recebo Jesus gostosamente. Cria essa atmosfera. Não é uma atmosfera simplesmente de emoção e sensacionalismo e carnalidade, mas uma presença viva, que é você e Deus, véu adentro. Você contempla a glória de Sequiná, então. Então nós temos que passar do que éramos para o que devemos ser. E isso com urgência. Então Deus dá o ponto de partida através do novo nascimento. E nós não vamos estacionar no novo nascimento. É como um bebezinho indefeso. Sempre há algo mais além. É sair da esfera de bebês espirituais para uma esfera de maturidade espiritual, de crescimento espiritual. E o nosso crescimento espiritual vai do novo nascimento até a perfeição espiritual. E o nosso crescimento espiritual, ele é baseado também na escolha que nós fizemos, nas decisões que tomamos, no tipo das coisas que nós escolhemos. O tipo de pensamentos, o tipo de músicas, o tipo de amigos, o que ouvimos, o que vemos, nos influencia muito. Por isso vamos fazer escolhas sábias. E todo tipo de influência e coisas tem uma tendência de nos moldar, nos influenciar. Seja para coisas boas ou para coisas más. Agora nós temos que sair do que somos para o que devemos ser. Você não é mais aquele homem, aquela mulher lá do mundo, é verdade. Não é mais aquilo. Agora você chegou num ponto onde Deus está dizendo, tem algo mais para vocês. Tem algo mais além do Jordão. Mas conquistamos o Jordão, tem algo mais além. Conquistamos Jericó, e tem algo mais além. Há uma herança, Jesus pagou o preço por esta nossa herança. O grão de trigo então cai no solo. Ele tem que passar pelo estágio. Então ele é sepultado. Ele é enterrado. E ali ele fica. Para quê? Para deixar de ser o que ele era. Para aquilo que ele precisa ser. Um grão de trigo, quando cai no solo, ele é magnificado. Porque quando ele levanta, ele se levanta com muitos outros grãozinhos de trigo. Viu? Aquilo que ele era passou. Aquela identidade antiga foi. Ele está agora no estágio mais elevado. Ele sobe à terra, conservando aquela semelhança de trigo que foi sepultado. Só que ele se levantou magnificado. Tem certos estágios de Deus, meus irmãos, que às vezes não é agradável aos olhos humanos. Por que Deus tem que tratar desta forma? Porque o elemento humano é um vaso que não é muito maleável, a despeito de ser de barro. Então Deus tem que tratar de uma certa forma, para que ele possa reconhecer que é dependente de Deus. E que Deus quer moldar, fazer da maneira que ele quer. Não da maneira que nós queremos, viu? Porque se temos que ser conformados à imagem do Filho de Deus, então Deus nos levará a estágios que às vezes vai deixar você confuso e confusa. Deus permitirá certas coisas que não vão ser agradáveis. Só que a maneira de Deus trabalhar é chamado com um elemento chamado vida. O propósito de Deus sempre foi por meio de uma vida divina. E esta vida divina é a sua palavra.
E é por meio desta palavra de promessa que você torna-se participante da natureza divina. Então tu começa a ser semelhante ao Senhor Jesus. O profeta, na mensagem, a palavra falada é a semente original 162, ele diz: temos que receber a mesma vida através da palavra, e continuando a palavra ser manifestada, como ela foi em Cristo. Aquela palavra que atuou em Jesus, agora continua na vida da igreja. A mesma palavra em Cristo é a mesma palavra na igreja agora, manifestando a mesma vida, o mesmo poder, a mesma obra, a mesma vontade divina. Então a noiva não é um produto híbrido. A noiva é um produto da palavra original. E a palavra é Cristo. Por isso que aquilo que é híbrido não segue adiante. O que é híbrido vai até um certo ponto. Uma fé híbrida vai até onde a sua denominação diz. Se a denominação diz, não há tal coisa como cura divina, aquela fé híbrida vai até onde a denominação estabelece. Não há tal coisa como batismo do Espírito Santo. Então a denominação bitolou a fé daquela pessoa. Não existe revelação da palavra. O Espírito Santo não revela mais a palavra. A denominação bitola. Não precisamos mais de profeta. Então a denominação bitola. A fé se torna híbrida. Não gera. Não é abrangente. Não vai além. Mas quando cai em um terreno propício, em um coração eleito, aonde o natural vai se rompendo e morrendo, e adentra aonde está aquele lugar que Deus preparou. E o eleito, diz o irmão Brana, cada promessa ele vai pontuar com amém. Quando ele diz, nós precisamos de um profeta para a era, ela dirá amém. Nós precisamos do Espírito Santo, ela dirá amém. Nós precisamos receber o milagre de Deus, amém. Ela pontuará com um amém. Ela não carcarejará. Ela dirá, pontuará, amém é a palavra. Isto é o que mantém ela em pé. O híbrido não consegue então de passar de um estágio, sair do que era para o que deve ser. Mas nesta noite eu creio que não estou falando para híbridos, mas para aqueles que são famintos e sedentos, que amam a palavra. E se vocês são sementes, diz o Mombrana, vocês amarão a palavra, desejarão a palavra, mais do que o próprio pão que você come, mais do que a própria vida que você tem. Isso se tornará algo mais elevado na tua vida. Então você sai do que era para o que deve ser. E nós precisamos ou não? Como precisamos? Há muita área da vida humana que precisa, então, ser tratada, tocada pelo poder de Deus. E isto é obra do Espírito Santo, que por meio da espada do Espírito, ele faz esta obra. Deus chamou Abraão de Ur dos Caldeus, rodeou ele de promessas, mas teve um sobrinho, Ló, o acompanhou Abraão. O nível de fé era diferente, o nível de visão era diferente, mas ele estava acompanhando e acompanhou um bom tempo. Ele não pôde prosseguir mais. Só semente original de Abraão é que consegue prosseguir adiante, sair de um estágio, deixar do que era, deixar o velho casulo, deixar de ser aquela lagarta, e uma bela borboleta surgirá, fluir, sair do que é, para
ir do que era para prosseguir o que deve ser. Só prossegue aqueles que receberam a promessa. Ló não recebeu a promessa. Os filhos de Abraão receberam a promessa. Ló não passou de um estágio para outro. Ele não conseguia. A visão dele era limitada, era atrativa, era para o que o Sodoma tinha para apresentar. Mas Abraão ergueu os olhos porque Deus ordenou ele a olhar o que era dele, o que seria herança para a sua semente. Agora Abraão, ele conseguiu ver porque Deus tinha falado desde a primeira vez que saiu de Ur dos Caldeus. Ele sabia que Deus não os deixaria naquele estágio somente. Quando uma mulher, um homem sai por ordem de Deus, ninguém o deterá na caminhada. Ninguém o tirará fora do caminho. As promessas que Deus os faz ele ser perseverante naquilo. A promessa que diz respeito aos vós, aos vossos filhos, aos que estão perto, aos que estão longe. A palavra de promessa que é dada. Se você alimenta o Espírito Santo, se você ora, querendo mais revelação da palavra, mais do batismo do Espírito Santo, mais da presença de Deus, nada poderá deter, nada poderá impedir um coração faminto e sedento. Não tem nada neste mundo que possa roubar, desfazer uma promessa. O profeta diz que quando você recebe o Espírito Santo, Deus te dá um talão de cheque, assinado embaixo Senhor Jesus Cristo. Você só coloca o nome ali. Deus tem fundos suficientes. Não importa o que tu pedires, se creres receberás. Ele prometeu isso aí, meu irmão. Abraão, a quem Deus escolheu e que recebeu a promessa. Deus fez este casal passar do que era para o que eles precisavam ser. O profeta disse que Deus deu condições para Abraão e Sara para cumprir com aquilo que Deus pediu. Eles tinham que cumprir com os requisitos. O Deus que dá as promessas também dá condições para cumprir a promessa. Você sabe disso. O mesmo Deus que dá a promessa também dá condições para cumprir. Pegou um casal idoso, estéril, acabado, um com 90, outro com quase 100, para mostrar o que ele pode fazer, o que ele quer fazer, que não há impossibilidade para Deus. Você tem que estar sentado ouvindo aí que não há impossibilidade para Deus. Você tem que ter uma fé viva sabendo que você serve o Deus do impossível. Que Deus é poderoso para te curar de qualquer enfermidade. Quando tu tem essa consciência do Deus do impossível, então Jesus dirá que tudo é possível para quem crê. Para Deus tudo é possível, é verdade. Mas Jesus disse, quem crê também, tudo é possível para quem crê. Deus dá as promessas e também condições. Então eles foram rejuvenescidos. Deus rejuvenesceu aquele casal, porque para cumprir com os requisitos, tinha que ter. Senão, as promessas de Deus teriam falhados. Mas Deus não falha. Nós temos que saber uma coisa. Deus deseja e quer levar sua igreja às alturas das revelações da palavra. A experiências não tocadas ainda. A igreja tem que reconhecer o que ela é. Ela é herdeira de todas as promessas de Deus. Saiba disso. Você é herdeiro de toda a promessa de Deus.
Eu sou herdeiro de toda a promessa de Deus. Você tem coragem de dizer isso? Tem coragem de dizer isso? Então diz. Tem coragem de dizer? Você tem coragem de dizer isso? Então diz. Eu sou herdeiro de todas as promessas de Deus. Ih, irmão, isso é só cochichar, né, irmão? É para assustar o Satanás, irmão. Não pelo grito, mas pela expressão de fé. Eu sou herdeiro de todas as promessas de Deus. Não tem. Aí o povo confessa mais, estou com uma dor que não tem cura, estou com uma enfermidade que não tem jeito, estou com um problema, mas confessa a promessa. Confessa. Prossiga dando glória a Deus, como fez Abraão. Quando você lê a história de Noemi, de Ruth, a Moabita, Deus mudou a história dessas mulheres do que eram para o que deveria ser. Ele fez isso. Do que eram para o que deveriam ser. E quando elas descobriram que elas deveriam ser, foi por causa, tinha um parente redentor chamado Boaz. Quando descobriram quem era Boaz, elas também descobriram quem elas eram. Estavam identificadas com este parente redentor. Então puderam mudar do que eram para o que deveriam ser. Quando a igreja descobre quem é o seu parente redentor, ela reconhece quem ela é. Ela sai do que era para o que deve ser. Ela começa a ter promessas gloriosas daí. Ela começa a desfrutar de algo nunca desfrutado. Aleluias! Sair daquilo que eram para o que devemos ser. Deus sabe como encaminhar seus filhos. E Ele leva ao lugar de encontro. Há um lugar que Deus vai levar cada um de vocês uma hora. Não simplesmente um lugar geográfico, mas é um lugar exclusivo que é só teu e dele. Aonde Ele tem que tratar de uma certa forma com cada um de nós. E um não poderá tomar aquele lugar do outro, não. Terá que ser daquela forma. A Daniel não foi permitido colocar lá na cova dos leões. Lá, digo, Sadraque, Mesaque e Abednego não era para a cova dos leões, era para Daniel. Para Daniel, sim, era uma cova de leões. Para os 3 jovens hebreus, era uma fornalha ardente. Na Babilônia foi assim. Por que que Deus fez isso? Esse lugar de encontro. Jacó teve a liberdade de ir até Padã Arã. Em outros lugares, Betel, Berseba. Em outros lugares mais. Mas Deus tinha um lugar de encontro com ele. Deus tinha um cruzamento com ele ali, cruzar o caminho dele. Deus permite-nos prosseguir até um certo ponto, até uma certa direção. Né? E depois Ele quer nos levar a um lugar de encontro que é só com Ele. Nem com Labão, nem com Esaú, mas é só com Ele. Que Ele nos leve esta noite, não é? Não importa se está passando uma sequidão espiritual, um deserto espinhoso, Ele se encontra ali também. Foi com uma Agar sedenta com Ismael, quando o seu odre de água se esgotou, aquele glorioso ser apareceu ali, supriu a necessidade de Agar ali. Aleluias. Veja o que Deus está fazendo em sua igreja, irmão.
Mas, irmão, aquele ministério é assim. Veja o que ele está fazendo em sua noiva. Ah, mas isto, aquilo, né? Comentamos. Mas olha o que Deus está fazendo na igreja. Vamos olhar com este prisma da maneira como Deus olha, da maneira como Deus vê. Muitos conceitos errôneos seriam mudados. Olhar para a igreja como herdeira de todas as promessas da redenção. Viu? Olhar especialmente nesta era, o que Deus tem restituído à igreja, trazendo ao que ela precisa ser. Deus restituiu o que o gafanhoto comeu, o que a locusta comeu, o que a oruga comeu, o que o pulgão comeu. Deus tem trazido novamente, os devoradores foram expulsos, irmãos. Saímos de uma reforma para a restauração da palavra. E parece que queremos ficar numa reforma. Tá? Deus tem nos trazido para fora das portas laodiceanas. E tem nos dado uma comunhão íntima e profunda com Ele. Estamos ceando com Jesus, irmão. Não esqueça disso. Estamos ceando. Cear é revelar a palavra. Estamos ceando, estamos à mesa em direção ao trono. Mas não tem trono se não passar pela mesa. Comunhão com Ele, companheirismo com Ele, revelação de Cristo, tá? A igreja deve estar tão cheia da vida divina, como Cristo foi. Palavra viva vivendo nela, diz o profeta. No dia de Pentecoste, todo o quadro mudou. Deixou de ser o que era para aquilo que deveria ser. Um Pentecoste em nossa vida. A revelação da palavra em nossa vida. Uma experiência viva com Deus. Ultrapassando todo tipo de barreira. O Espírito Santo desceu ali em Pentecostes e encheu ela. Agora, não se precisava mais de tanque Betesda. Não. Ninguém precisava se jogar naquele tanque chamado Betesda para receber um milagre, uma cura. Os apóstolos estavam tão cheios desta vida divina. Eram canais ligados ao manancial de água viva. Que tinham um coxo na porta formosa. E quando Pedro e João, eles estavam conectados àquele manancial de água curativa, de água milagrosa dentro deles. Eles viram aquele homem pedindo esmola, pedindo ajuda. E Pedro simplesmente disse, olha para nós. Nós não temos nem prata e nem ouro. Mas o que eu tenho, isto eu te dou. Aquela fonte, eu digo, aquele canal que era ligado a um manancial de vida, simplesmente jorrou água viva. O que eu tenho, isto eu te dou. Esta água está fresquinha agora que eu recebi ali em cima no Pentecoste, no cenáculo. O que eu recebi ali, isto eu te dou. Em nome de Jesus de Nazaré. Levanta-te e anda. Esta água, este poder, não é só para aqueles há 2000 anos atrás. O profeta desta era diz que é para agora, é para já. Pentecoste não é uma história, é uma experiência viva com Deus. É manancial de água viva que estamos precisando. Não é uma água estagnada, que nunca muda, nunca renova, nunca restaura.
é sempre ranziza, é sempre carrancuda, é sempre discutindo, é sempre brigando, nunca está contente, nunca perdoa, nunca está satisfeito. Mas quando esta água passa, quando essa unção passa, esses diabetes tudo tem que sair. A velha natureza tem que se curvar, o velho homem tem que se contorcer, cair por terra e levantar uma nova criatura. A avareza tem que sair, o amor do dinheiro tem que sair, o amor do mundo tem que sair e o amor de Deus entrar no coração. Deus quer espaço em nossa vida. E Ele diz, eu quero aquele espaço que é meu, não é teu não. E nós usamos o espaço que Deus deu para nós. E esse espaço que Ele colocou dentro de nós não é teu. Não é de ninguém, não. Esse espaço é dele. Especificamente dele e de ninguém mais. É ali naquele centro que vai ser mudado do que é para o que precisamos ser. Amém? Isso é Deus se derramando neles. Viu? O profeta diz que nesta era nós temos algo mais elevado do que Lutero, os luteranos tiveram. Do que Wesley teve. Do que Pentecostes teve. O profeta diz, hoje temos a coisa mais sólida. A coisa mais profunda. Viu? A igreja tem recebido mais. Deus tem prometido e provido algo melhor ao nosso respeito, aos da última era. Para que eles, os que partiram sem nós, não podem ser aperfeiçoados. Hoje nós andamos numa luz maior. Deus exige-nos mais de nós nesta era. Ele terá que não, então, levantar os batistas ou presbiterianos, porque ele tem que ter uma noiva. Mas a noiva vai adiante. É uma vida divina que move nela e através dela. Para que foi dado Espírito Santo, eu quero ler agora o 42 para nós concluir que é culto de ceia. Agora, nesta era que estamos vivendo, esta era está além de Pentecoste. Pentecoste se estabeleceu formando organizações e começou a desfraudar bastante as organizações. Como? Somos isto, somos aquilo. Isto é simplesmente a natureza. Você nada pode fazer. Eu sou batista, eu sou luterano, eu sou assembleano. É até ali que eles vão. É a natureza deles. Eles não conseguem deixar de ser o que são. Batista vai gerar batistas, é isso aí. Vai só até ali, não se reproduz, não tem vida divina. O profeta diz aqui. E é simplesmente a natureza. Você nada pode fazer. É a natureza, eles farão aquilo. É o plano para que eles façam aquilo. Mas a igreja, a eleita, tem seguido em frente. Tem ido para o maior, mais poderoso. É a restauração dos dons. E muitas pessoas pentecostais não creem na cura divina. Não creem no ministério de anjos e poderes de Deus. Muitos pentecostais, diz o profeta, chamam estas visões que eu tenho de demônio. Muitas organizações não querem nem mesmo ter nada a ver com isto no Pentecoste. Vejam, nós nos movemos para além daquilo. Exatamente como os batistas chamavam os pentecostais de loucos. Como os luteranos chamaram, por falar em línguas, né? Os luteranos chamaram metodistas de louco porque gritavam. Vem? Mas é tudo uma chegada do Espírito Santo até que a igreja esteja bem cheia dos grandes poderes de Deus Todo-Poderoso. Até que as próprias obras que Jesus realizou se manifestem imediatamente na igreja agora.
estamos próximos, amigo. O Espírito Santo está colocando em ordem a vinda do Senhor Jesus. Quando isto for tão poderoso, aquele corpo entrará neste grupo de igreja que tirará o restante deles da sepultura. Haverá uma ressurreição. É para isto que é dado o Espírito Santo. Você viu no que vai se concluir a igreja, irmão? Este poderes de Deus que cairá nela. Um batismo coletivo que cairá nela. Uma vida divina em maior plenitude cairá sobre ela. Infundirá dentro dela. Que resultará na ressurreição dos mortos. Resultará em um ajuntamento para o rapto. Que coisa! Algo maior foi dado para aqueles, para a noiva, que está sempre indo adiante. Saindo do que nós somos, para aquilo que devemos ser. Levante-se nesse momento. Eu digo com certeza, e você também, vamos sair, Senhor, do que nós somos para o que precisamos ser. Cada culto, cada reunião, cada oração que você faz. Eu quero sair daquilo para ser o que o Senhor quer que eu seja. Mas eu não quero isso intelectualmente. Eu quero ter a experiência viva disso aí. E eu creio que você desejaria cada vez mais receber esse algo divino, esse algo glorioso. Porque é tempo para que isto venha acontecer. É tempo para que isto venha manifestar. Nocautear o velho homem, a velha natureza. O velho homem saindo para dar lugar à nova criatura em Cristo. A natureza do Cordeiro dando. Você não vai só ler aqui na frente muitas vezes fé, virtude, conhecimento, temperança, paciência, piedade, amor fraternal, amor divino e o Espírito Santo. Você não vai só ler. Você vai, eu quero, eu preciso. Eu penso que já tenho o suficiente, mas eu não tenho. Eu preciso desse algo mais além, Senhor. Que adianta eu cruzar o Jaboque e não encontrar com o Senhor? Às vezes Deus te deu um Jaboque e tu cortou o caminho. É isso. Deus preparou um Jaboque, mas você, aquele ponto de encontro, você não apareceu. Você cortou o caminho. Se Jacó teve chance, nós temos também. Você sabe disso? Se Jacó teve chance, nós temos também. Abraão, fé. Isaac, amor. Jacó, graça. José, perfeição. A graça te leva à perfeição. Jacó representa o pecador. Ele deixou de ser aquele suplantador. Jacó é o enganador, agora era Israel. Era um príncipe. Vamos ir além, irmãos, do ponto intelectual. Chega de intelectualismo. Chega de intelectualismo. Isso não levou a lugar algum. Simplesmente levou a discussões, às interrogações, a desentendimentos, a controvérsias. Isto não levou a lugar algum.
Você entra em Jaboque e chama aquele lugar de Peniel depois da luta. Porque vi Deus face a face e a minha alma foi salva. Irmão, Jacó era um velho crente, irmão. Jacó já era um crente de igreja há muitos anos. Como nós. Mas nesta noite, o que Deus fez ontem, Ele estará fazendo hoje. Deus completará o que Ele te deu ontem aqui. Não foi em vão que Ele te fez ontem por você. Ele continuará então a acrescentar hoje. Aí você não vai só ler a mensagem, você possuirá aquele Espírito que inspirou a palavra. Você não só lerá sobre a natureza do Cordeiro, fé, virtude, ciência, temperança, paciência, você possuirá. Você dirá como aquele cego que Jesus curou, uma coisa eu sei, eu era cego, mas agora vejo. Você sairá esta noite daqui, uma coisa eu sei, eu não sou mais aquela mulher, aquele homem que era. Não! Uma luz resplandeceu dentro de mim. Há algo vivo dentro de mim. Há uma fé ungida. Vai mudar do que eu sou para o que eu tenho que ser. O Espírito do Senhor está aqui. Eu creio nisto. Eu creio nisto. Oh, meu Pai. Eu quero que você ore de todo o seu coração. Deixa Ele completar aquilo que Ele te deu ontem. E o que Ele deu hoje à tarde, na casa dos irmãos ali também, o que Ele te deu hoje à tarde, ali quando tivemos uma reunião de oração muito preciosa hoje. Aleluias. Glória a Deus. Deus habita no meio dos louvores. Aleluia. Você se interessa em adorar o Senhor? Você se interessa em adorar o Senhor? Deus está interessado no adorador. Aleluia. Deus se interessa por ti. Uma coisa eu sei, eu não quero sair esta noite da mesma forma, não. Não importa se leve uma semana para eu receber um mês. Mas hoje aqui foi colocado um fundamento. E toda vez que Satanás esticar o dedo, eu digo, olha o fundamento, Satanás. A obra já iniciou. Tu não vai embargar não, Satanás. Tu não vai embargar não. O Todo-Poderoso decretou. Eu sou uma obra do Todo-Poderoso. Eu sou uma obra que não vai ser embargada. Não há lei na terra que impedirá. Saiu o decreto do trono de Deus. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Há uma atmosfera maravilhosa aqui. Algo glorioso pairando sobre nós aqui. Algo glorioso pairando aqui. Perdoa as nossas misérias.
Torna nossas vestes mais alvas que a neve, pelo sangue de Jesus. E dá o Espírito Santo, dá o Espírito Santo, o Espírito da verdade. Nós abrimos o coração, Senhor. Talvez não tínhamos uma experiência viva, mas agora Tu despertou em nós algo que nós não vamos parar de buscar a Tua face. Podem nos chamar de religiosos ou fanáticos. Nós queremos a Ti, Senhor. Nós queremos o Teu Espírito. Mesmo que saiamos todo torto que nem Jacó, mas os nossos olhos viram a Deus face a face, e a nossa alma foi salva, a nossa alma foi transformada, a nossa alma é morada do Todo-Poderoso. Oh, aleluia. Pai, em nome de Jesus nós oramos. Atenta esta noite para cada coração. Algo glorioso Tu estás fazendo aqui nesta hora, Pai. Algo glorioso está sucedendo aqui, Senhor. Algo glorioso está acontecendo aqui. Oh, aleluia. Toca com a Tua mão, Senhor. Tu tocou a Daniel na hora do sacrifício da tarde. Aleluia. No entardecer, Tu estás tocando com a Tua palavra. Toca-nos, Senhor. Tira o primeiro e estabelece o segundo. Que possamos amar nossos irmãos mais do que laços naturais. Você pode cantar bendito o laço que nos une em amor cristão? Ninguém pode romper este laço do amor divino. Nada nos separará do amor de Deus, que está em Cristo Jesus. Sela o desejo do coração de cada vida. Ouve a oração de cada um. Eu concordo em oração com esta igreja que ora por mim, e eu oro por eles, criando uma unidade, criando uma fortaleza, criando uma atmosfera onde a glória de Deus se manifesta. Em nome de Jesus, Pai. Sela esta bênção que vieram buscar e prepara nossos corações para o serviço da ceia. Amém, Jesus. Pode ir para os vossos assentos, amados. É maravilhoso, Senhor. É maravilhoso, Senhor. Primeiro Coríntios. Abra sua Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 11, verso 23. Vamos ler. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, este é meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice do Senhor, anunciais a morte do Senhor até que venha.
Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem, porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Mateus 26 e 26. E quando comiam, Jesus tomou o pão e abençoou e partiu e o deu aos seus discípulos e disse: Tomai e comei, este é o meu corpo. E tomando o cálice, dando graças, deu-lhe, dizendo: Bebei dele todos, porque este é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vida até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino de meu Pai. Senhor Jesus, pedimos agora a tua bênção divina, a participação do pão do vinho, Senhor. E estamos em tua presença, Senhor, examinando-nos a nós mesmos, julgando-nos a nós mesmos. É uma responsabilidade individual entre o homem e Deus. Nossos espíritos se voltam àquele dia no Calvário, em memória do Senhor, lembrando-nos do seu sacrifício, seu sangue precioso com que nos comprou. Somos parte da nova aliança, o novo testamento, o novo pacto da graça, levando-nos de volta àquela herança incorruptível, a vida eterna. Abençoa todos nesta noite, Pai, que irão participar. Viemos pelos méritos do Senhor Jesus, pelo seu sangue, pelo seu sacrifício. Em nome de Jesus Cristo. Todos em espírito de oração. A ceia é mais meditativa, viu, irmãos? É um silêncio meditativo, tá?